Fala pessoal, beleza? Alexandre aqui mais uma vez. Nem sei se deu pra ouvir o bip da Ana ali, mas se deu pra ouvir, vocês já sabem que tem um timer aqui só pra controlar o tempo. Mas eu sou o Alexandre e vou conduzir essa conversa mais uma vez com vocês aqui no próximo bloco podcast. E aquele aviso de início, meio chatinho, mas necessário, para vocês seguirem a gente nas redes sociais, Instagram, Orkut, YouTube, MSN, o que se tiver aí de próximo bloco. Pode seguir, se tiver essa logo, principalmente, siga quando tiver essa logo, né? Porque tem uns canais de próximo bloco aí que, nossa, não tem nada a ver com nada. Então, pedreiro, literalmente é do pedreiro. Você pode seguir o do pedreiro também, mas siga o que tiver essa logo aí e é garantia de sucesso. Hoje eu vou conversar aqui com a Carol, famosa Carol Vasconcelos. E a Carol, ela tá... Você tá ansiosa, Carol? Ou tá... Um pouquinho, certo, mas eu passei uns olhinhos de lavanda assim, então tô mais tranquilo. Então, vixe, vai ser um show hoje, porque a Carol é uma pessoa espetacular e vocês vão conhecer ela agora. Então, muito obrigado por ter aceitado o convite, Carol. A Ana falou que tinha chamado você, eu falei, nossa, Carol, show! Porque a gente tem a lista de pessoas... foi ela que me chamou, não foi você que... Você tava na lista, você tava na lista, só que daí sempre, enfim, pro pessoal que às vezes quer vir ou não... enfim, segue a gente lá e tal, manda uma mensagem porque tem uma procura grande, então a gente vai encaixando na disponibilidade aí, porque a Ana não tem todo o tempo do mundo, eu também infelizmente não, mas se alguém tiver no tempo disponível aí, só me avisar. E daí eu fiquei muito feliz que você veio. Então agradecendo a tua presença aí, porque eu sei que é chato ter que tirar um tempo durante a tarde ou durante a manhã pra vir aqui falar, deixar o celular no mudo ou não ficar atendendo a galera que vai ficar desesperada que você não vai atender. Então, muito obrigado por isso. Eu que agradeço pelo convite, fiquei muito feliz de receber e poder vir aqui conversar um pouquinho. Show! Então, se quiser se apresentar um pouco... eu esqueci de falar que tem água aqui, tá? Se fica à vontade. Então tá bom. Se quiser se apresentar, então, falar um pouco da Carol... Então tá ou bom. da Cavas Arquitetura, que é o Instagram da Carol, do escritório da Carol, que vai ficar passando ali. Então vocês podem seguir já também. Bom, então, meu nome é Carol Vasconcelos, na verdade Carolina Vasconcelos, mas Carol pra todo mundo. Carol, até no meu certo. Cartãozinho de visitas tá Carol Vasconcelos. Eu sou sócia proprietária do Estúdio Cavas, que é meu escritório de arquitetura e interiores. E sou formada há 3 anos, se eu não me engano, final de 2019. Não, 4 anos. 2019 já. Dá 4 anos, né? 19, 20, 21, 22, 23, 4 anos. Passa o tempo. Passa. E de uns 2 anos pra cá eu já nem lembro mais de quanto tempo faz. Não, daí já ficou na história, né? No começo você fala, não, 1 ano, 2 anos, agora... depois, imagina mais faz pra tempo. frente como vai ser. Mas enfim, eu comecei trabalhando numa construtora, eu fiz estágios, né, de arquitetura e comecei a fazer um estágio também nos últimos anos numa construtora também. Fazia 2 estágios ao mesmo tempo. E aí quando eu me formei eu fui efetivada e trabalhei por 1 ano nessa construtora e foi dali que surgiram meus clientes, assim. Era uma construtora residencial. E aí eu conversava com os clientes e tal para fazer projeto de interiores. E quando você entrou na faculdade, você já sabia que você queria entrar nesse mercado aí? Eu não fazia a mínima ideia que ia cair nessa. Não fazia a mínima ideia. N mercados, né? Você pode trabalhar não só dentro da construtora ali, mas você pode já querer sair montar o teu escritório, Sim. pode trabalhar na prefeitura, pode... Enfim, um monte de coisa. Não, eu não tinha ideia. Eu, assim, tinha na cabeça, igual todo mundo que faz arquitetura, que eu queria trabalhar com projetos de arquitetura, não de interiores. Mas... pelo menos, pelo jeito, deu mais ou menos o que você esperava. Mas aí, quando eu comecei a trabalhar, peguei interiores, que é bem mais fácil de entrar no mercado. Uhum. E acabei gostando, me encantando. Hoje eu trabalho também com projetos de arquitetura, faço os 2. Mas gosto tanto de fazer interiores quanto eu gosto de fazer arquitetura. E por que você entrou na arquitetura? Foi uma história... Foi assim, não é uma história bonita de sempre quis. Jogava The Sims. Não, nada a ver. Eu queria antes fazer medicina, jornalismo. Eram duas faculdades que eu considerava. Você tem cara de médica. Não, mas não seria, não. Então... Você não tem cara, Ana? Você acha que ela tem cara de médica um pouco?
Acho que dá pra você abrir um consultório aí. Não, nada a ver. Aqui a gente só não pode falar mal do Cal, mas do CRM, tô brincando, gente, não pode abrir escritório, não. Não, nada a ver. Era só porque, pra agradar os pais, assim, né? Uhum. Pensar que ser bem-sucedida tinha que fazer medicina, esse tipo de coisa. Enfim, nada a ver. No cursinho já eu percebi que não era. E considerei jornalismo bastante, porque eu sempre gostei de escrever, de me comunicar. Não era mais criancinha, eu tinha até um blog. Ah, é? Blogspot? Acho que era. Blogão? Blogspot. Você escrevia sobre o quê? Um monte de coisa. Miscelânea, o que viesse na cabeça. Coisa de adolescente, assim. Ele tá ativo hoje ainda? Gente, a gente vai deixar o link. Não, sério? Eu acho que tá, mas não vou abrir louco. aqui. Até você me abriu a curiosidade, qualquer dia eu vou dar uma olhada pra ver deve como estar tá ativo lá. Deve estar. Se não excluíram... Se não excluíram. Porque era tudo de graça, né? Na época você criava lá e ainda você podia colocar o nome que você quisesse, né? Sei lá, Exato. carolvasconcelos.blogspot.com. Porra, era maravilhoso ter aquilo. Exatamente. Mas enfim, sempre gostei de comunicação e daí considerei isso. Mas na faculdade já estudando mais... na faculdade não, no cursinho, estudando mais a possibilidade, percebi que não era o caso. E aí todos os meus amigos que faziam cursinho comigo, todos não, né? Vários começaram a fazer aula de desenho no cursinho pra entrar pra faculdade de arquitetura. E aí eu falei, vou fazer também. Eu sempre gostei de desenhar. Comecei a fazer a aula de desenho. E foi a partir dali que daí eu fiz a faculdade, passei. Sério, caramba? E daí deu boa, assim, me encontrei. Gostei. Mas é bom que você se identificou. Mas esse pessoal que fazia desenho, eles estavam mirando, tipo, a arquitetura? Eles estavam mirando a arquitetura. Inclusive, eu acho que todos eles entraram pra arquitetura também. Então Que massa. Nossa, e você decidiu nos 49 do segundo tempo, então. Fui com a manada ali e deu certo. Mas não tem nada errado com isso, né? Tipo, Sim. Depois quando você entra na profissão e se identifica, eu acho que isso é o que vale, né? Exatamente. Porque o problema, às vezes, você entrar na medicina lá pra agradar teus pais e putz, que saco esse negócio aqui e tal, né? Sim. Aí não rola. Mas depois que você entrou, tipo... Porque deve bater uma ansiedade quando você encontra o que você gosta, né? Tipo, porque como você tava indecisa entre cursos de áreas totalmente distintas, quando você tomou a decisão, você deve ter ficado com frio na barriga do caramba, né? Tipo, será que é isso mesmo e tal? Ou não você fiquei. teve... Não, decidiu? Uma característica minha, assim, é que eu quando tomo uma decisão, eu não fico me questionando em relação a ela, assim. Eu vou e é isso, eu assumo a minha decisão. Então, eu decidi, entrei e foi, nunca mais questionei, assim, se tinha sido a decisão certa ou não. E você não chegou a pensar se era um curso difícil ou fácil? Tanto faz pra você daí. Você só queria mirar na arquitetura. Não, eu pensei, eu sabia que era um curso mais difícil, que a faculdade também... Não sei se ainda é assim, né? Mas quando eu prestei... Tava entre as mais concorridas ali. Acho que era a terceira mais concorrida. Concorrida pra... Você se formou onde? Na UFPR. Na Federal. Lá é pesado mesmo, né? É puxado. Porque eu acho que característica de vários cursos na Federal é que acaba sendo mais largado. Enfim, não sei se eu podia falar isso. Pode, com certeza pode. Todo mundo sabe, né? Não, eu vi numa federal também, lá era largado pra caramba. É mais largado, e daí isso faz com que o aluno tenha que correr atrás pra aprender e tal. Eu acho que aí a gente acaba desenvolvendo uma skill, uma capacidade ali de correr atrás sozinho e aprender sozinho e se virar. E professor que não dá aula direito, mas mesmo assim depois você tem que fazer a prova. Então tem que dar um jeito, você aprende a dar um jeito. Não, bom que você entrou já com um monte de amigos, então, né? Não, porque daí só eu passei na... Ah, é? Na UFPR, daí foi sozinha, então. Foi sozinha. Caramba, foi sofrer sozinha. Mas é muito rápido pra fazer amigo na faculdade. Sim, no primeiro dia de aula. Primeira semana ali já todo mundo se conhece, já vira amigo, já começa a sair junto e vira um grupo de melhores amigos. Porque é ali que você forma as amizades, né? Porque, tipo, é um relacionamento longo, né? Então, você acaba tendo que fazer os amigos ali pra conseguir dar conta do curso, né? Exatamente. Em si. E o que você achou do curso? Tipo, foi mais complexo do que você imaginava? Mais largado do que você imaginava? Não, foi diferente, assim, do que eu imaginava, porque eu
não tinha muita noção, assim, de quais matérias eu ia fazer e tal. Então, fui descobrindo enquanto eu tava fazendo. E tive algumas surpresas, assim, com as matérias de desenho. Eu sabia que ia ter desenho, né? Mas como elas eram e tal. Enfim. Foi tranquilo, Foi então. tranquilo, E você quis buscar estágio logo no início? Ou... Não, eu demorei pra começar a buscar estágio. Por bastante tempo... É que as matérias até o 3º ano, assim, é bem puxado. A quantidade de matérias e tal. E a minha vida social na faculdade também era bem badalada. Ah, é? Então, eu saía bastante com os amigos e tal. E demorei, assim, pra começar a buscar estágio. E aí, quando eu comecei a buscar, demorei pra conseguir também. E eu fui conseguir, eu acho que no meu 4º ano, assim. Então, eu fiz, acho que 2 anos de estágio antes de me formar. E os 2 anos que você fez foi já dos 2 estágios ao mesmo tempo? Ou você primeiro arranjou um, depois passou um tempinho e você arranjou o outro? Eu fiz um que foi bem ruim. Pode falar sobre ele. Não, melhor não. Mas era um escritório bem pequeno, assim, regime pouco de escravidão. Estruturado, desorganizado, assim. Então, foi um primeiro contato ali. Mas não foi uma experiência... Não bateu um desespero, tipo, ai meu Deus, será que é isso que é arquitetura e tal? No começo eu achava que era, eu não tinha consciência de como poderia ser diferente, né? Depois que eu saí desse e fui pra outro, daí era num escritório mais estruturado, mais organizado e tal, que fazia projeto de arquitetura escolar. Aí eu percebi, né, que dava pra ser mais organizado e tudo mais. E aí eu fiquei nesse estágio por um tempo, que eu fazia detalhamento de interiores, arquitetura e projeto de acessibilidade também. E aí, mais pro último ano da faculdade, que eu falei, nossa, eu preciso fazer um estágio numa construtora, que é pra ter mais contato com a obra no dia a dia, assim, com como as coisas são feitas de verdade. E aí eu comecei a buscar e logo encontrei. E aí eu fiz 2 simultâneos durante, eu acho que 6 meses ou o último ano da faculdade. Caramba, puxado. Foi puxado, assim, mas foi muito bom, foi a melhor coisa. Daí eu tirei o atraso um pouco do tempo que eu demorei pra começar a fazer estágio. Você falou que você era baladeira? Você gostava de sair? Ou durante a faculdade? Não, eu era social, muito social. Eu gosto de ser muito social. O que é ser sociável? O que é ser sociável pra você? Tipo, quando acabavam as aulas durante a semana, eu não ia pra casa. Eu ficava lá na faculdade com os amigos, no Grêmio lá, conversando, enfim. Fim de semana saía também com eles. Entendi. Vida social. Entendi. E você dava conta de tudo isso ainda. Porque a faculdade... que eu não fazia estágio ainda, né? Então era faculdade e vida social. Entendi. Aí quando eu comecei a fazer estágio, daí eu tive que abrir mão um pouco da vida social. Aí quando acabava a aula, eu ia pra casa ou ia pro estágio. Não, mas é bom porque... A vida é assim. Não tem jeito. Eu acho que quando você entra na faculdade, você acaba... É basicamente um dos grandes degraus da vida. Acho que é degrau que fala, né, Ana? É degrau ou degraus? Então é um dos grandes degraus, né? Porque, tipo, vamos dizer que é. Qualquer coisa você corta essa parte aí, tá, Ana? Da gente tentando discutir uma palavra. Que você sai, tipo, de uma vida adolescente, sei lá, e daí entra numa vida semi-adulta ali já, né? Porque, tipo, você já vai começar a tomar suas decisões, já vai ter a ver com o teu futuro. Você já tem que ser um pouco mais responsável. Pode ser que tenha alguém aí que já tá falando, não é bem assim. Mas acaba criando esse senso, né? Tipo, porque daí você entra na faculdade e já tem a galera... Eu sempre comparo com Harry Potter isso, mas tipo, nos últimos anos a galera já tá mais preocupada, porque já tá lá pronto pra ir pro mercado de trabalho, já tá trabalhando, tipo, chega preocupado, não, bem que tem assim, os pepinos. Então, de calor você entra, tipo, que legal, aqui é um papel. Uma festa. Quem que vai? Vocês vão? Não, eu tenho que trabalhar, né? Estágio e tal, enfim. E é legal, né? Tipo, essa mudança que dá na cabeça, porque se você fica muito tempo
Tipo, não querendo buscar estágio e tal, você quer buscar só no último instante, só pra cumprir o objetivo, você acaba não criando esse calo, né? De tipo, imagina se o teu primeiro e único estágio dentro da faculdade fosse só aquele lá que foi péssimo. Nossa, a tua experiência ia ser horrível. Sim. Tipo, você, meu Deus. É fácil de criar um escritório assim, é só abrir e falar, vamos fazer e tal. É bom ter essa experiência, né? É essencial. E você preferiu, tipo, tinha alguma preferência de estágio ou não? Entre esses dois aí? Entre a construtora e o... Isso, entre esse que você fazia, tipo, interiores, acessibilidade, escolas. Olha, assim que eu entrei na construtora, eu me apaixonei, assim. Tipo, eu não tinha nem noção de que eu gostaria de trabalhar com obra algum dia. E na construtora eu comecei a ter mais contato direto, assim, com a obra, com fazer orçamento, com lidar com o cliente. E eu me apaixonei, assim. Tanto que por um tempo, quando eu tava lá, eu falei, não vou mais trabalhar com projeto, vou trabalhar só com obra. E aí depois, mais pra frente, ainda chegou em outra fase, que daí eu criei um ranço de obra, assim, que é muita dor de cabeça, muito Sério? BO. Falei, nunca mais quero ver obra na minha frente, né? Foram dois opostos ali. Mas enfim, quando eu tava fazendo os dois estágios, o que eu mais curtia, assim, era na construtora, até porque lá eu aprendia muito mais. No outro estágio, aprendi bastante, assim, mas era detalhamento, desenho ali, sabe? Mexer AutoCAD e tal. Era mais do mesmo, assim, tipo, todo dia a mesma coisa. Coisa assim, que aprendi e beleza. Agora, na construtora, era desafio, de verdade. Me agregou mais, eu diria. E o que você fala que, tipo, contato com obra era ir na obra, fazer coisas lá já, tipo, acompanhar a obra? Ou o que era? Que você tinha um contato com obra? Era isso mesmo? É que a construtora que eu trabalhava, eles construíam a casa e permitiam para o cliente fazer personalização dessa casa. Então, mudar as paredes, mexer em pontos elétricos, hidráulicos, de iluminação, enfim. Entre várias outras coisas, assim. E aí, os clientes normalmente contratavam um arquiteto fora, faziam um projeto de interiores para eles, e esse projeto de interiores chegava para nós lá na construtora. E a gente tinha que gerenciar, né, a execução desse projeto de alterações na obra. Então, a gente tanto fazia a análise dos projetos, o orçamento para passar para o cliente, todo esse contato com o cliente e o gerenciamento ali do projeto na obra, como que ele ia ser executado, conferir se estava tudo certo. Então, era realmente ir na obra e falar com o pessoal que estava executando, ajudar a tirar dúvida quando eles não entendiam alguma coisa do projeto. Nossa, é complexo, né? Porque, tipo, você vai pegar o projeto já de um arquiteto, de um designer de interiores e botar isso pra executar, né? Exato. E quando tinha coisa errada? Que era muito comum. Se eu não falasse, você ia falar. Extremamente comum. Chegavam uns projetos, assim, que não dá pra acreditar que... Tinha alguns que claramente não era feito por arquiteto, que às vezes até o cliente abria um pente lá e fazia o projeto. Nossa, um pente. Aí, caramba, amassou. Inclusive, eu acho que a construtora nem aceita mais esse tipo de projeto, assim, tem que ser por um profissional. Nossa, mas se tivesse algum dia que aceitasse, meu Deus. Mas, tipo, tinha projetos mesmo vindo de escritórios, assim, que eram ruins, informação que não batia, fala informação errada. Pra gente ver. Ah, com certeza. Desliga a câmera aí. Com certeza, vou falar aqui. Mas é difícil, né? Porque qual que é a interface que você vai ter? Daí você tem que avisar o escritório que tem algumas coisas que não dá pra executar. Era bem complicado, assim. E eu, inclusive, fiz bastante besteira trabalhando lá, porque eu era estagiária, tinha quase nada de experiência nada de experiência com obra, pouquíssima experiência no mercado no geral. E aí eu tinha que lidar com essa situação, chegar um projeto de um profissional, o cliente tá pagando e tem alguma coisa errada, como que resolve? Isso volta pro profissional? Ou eu resolvo interno, eu mesmo tento mexer para passar pro pessoal na obra? Então era situação complexa e eu não sabia o que fazer, eu fiz bastante besteira lá. Mas... assim, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu vejo que a maneira correta de lidar com isso é devolver isso pro profissional, indicar, tipo, aqui tá errado, isso, precisa arrumar. E, assim, eles que resolvam o problema pra trazer pra gente o projeto redondinho ali pra executar. Só pra você tocar a obra mesmo, só pra executar. Sim. Mas acontecia mesmo, tipo, bastante erros, assim? Que tipo de erro que acontecia?
Você lembra alguma coisa assim? Porque eram casas, né? Então, tipo, é um erro que pode acontecer em qualquer... Sim. É erro de projeto, que na verdade sempre acontece. Todo arquiteto comete erro de projeto, faz parte. Inclusive, você tendo um escritório, você precisa ter uma verba ali que você separa para arcar com os custos que os possíveis erros de projeto que passem vão gerar, né? Então, faz parte. Mas era assim, por exemplo, faltar no projeto falta um ponto elétrico, ponto de hidráulica para fazer alguma coisa que o cliente quer fazer naquele ambiente. Ou o ponto tá lá, mas tá no lugar errado, tá na altura errada. Erro de revestimento. Iluminação, faltar informação. Falta informação do tamanho do revestimento, falta informação do rejunte que vai... paginação. Caramba, e caía pra você analisar isso. Sim. Porque e se você deixa passar? Também é tenso, né? Então, aí também, aí várias das besteiras que eu fiz. Porque eu deixava passar, e daí no final, daí ia gerar um prejuízo, porque ia ter que refazer alguma coisa. E aí, quem que arca com isso, né? A construtora ou é o cliente? E aí, né, cada situação é um caso, assim, não dá pra dizer assim ou assado. Bom que você daí, tchau gente aí, já deu meu tempo de estágio aí, já deu minha hora, vou ter que vazar. Não, nada a ver, porque eu fui efetivada lá, então eu tive que lidar com muitas das minhas cagadas. Então, porque imagine, é complexo de você revisar, o projeto tem problemas, com certeza, tipo, vai faltar uma informação, né? Não é um problema crítico, né, esqueci de especificar o revestimento, às vezes não, faltou um ponto de água na máquina de lavar louça, só que às vezes o arquiteto desenvolve isso, passa pra você não repara e vai pra execução, aí é tenso, né? Exatamente. Porque não vai ser executado. E esse tipo de coisa, assim, é até mais fácil quando falta alguma informação que não é executada, daí chega lá no final o cliente fala, cadê? Porque não estava no projeto, então a responsabilidade não é nossa. É mais quando, às vezes, por exemplo, tem projeto de iluminação e de elétrica. E alguns pontos, assim, por exemplo, ponto de iluminação na parede, tem arquitetos que colocam no projeto de elétrica, tem arquitetos que colocam no de iluminação. E aí isso pode causar ali alguma imprecisão, né? Tipo, o projeto o ponto tá de um jeito num projeto, tá de outro no outro. Aí se eu não percebo que tem essa imprecisão e deixa passar, vai pra obra, executa de um jeito ou do outro. Sei lá, várias formas como pode dar errado. Aí é mais complexo, que o projeto chegou pra gente, tinha um erro, eu não percebi, deixei passar pra obra e chegou lá na frente pra gerar aquele prejuízo. Nossa, mas isso é tenso, né? Porque cada arquiteto projeta de um jeito. Tipo, tem aqueles projetos, que são super organizados, que você abre o CAD lá, por exemplo, e tá separadinho ali em elétrica, hidráulica, lindo aquilo. Mas tem projetos que já são mais separados, às vezes na correria e tal. E daí analisar cada projeto de um jeito diferente é difícil, linguagem, né? Totalmente diferente, representação, é bem complicado. Assim. O bom é que você deve ter pego uma experiência do caramba nisso, né? Isso, assim, inclusive as cagadas que eu fiz foram que me fizeram ali o piso pra eu estruturar o meu escritório do jeito que ele é hoje. O meu projeto meu detalhamento, né, o projeto executivo, é super detalhado hoje e a gente tem várias etapas de correção interna, assim, antes de mandar pra obra, antes de mandar pro cliente. Justamente para evitar esses erros que eu tive contato muito cedo ali, sabe? Eu sei que podem acontecer. Então, foi ótimo, assim, questão de ganhar experiência para entrar no mercado. Foi maravilhoso. E tem Precisei passar pelos perrengues pra sim, mas pra aprender, isso né? forma, né, a tua experiência. Porque, tipo, dependendo do erro, você nunca mais vai esquecer aquilo. Tipo, você pode ficar... Não, eu vou dar um tempo, assim, eu vou tirar um período sabático, 20 anos. Quando você voltar dos 20 anos de férias, você talvez lembre disso. Não, mas calma, no piso tem que falar qual que é a paginação aqui pra não... Porque isso vai formando a tua expertise, né? Sim. E ainda mais quando vem através de uma cagada, isso é mais... Marca, né? Mais reforte. Tem alguma que você lembra... Aqui, tipo, sei lá, foi muito cagada, assim? Ou alguma coisa que, você deixou passar que não poderia ter deixado passar? Que marcou você? Que foram tantas que é difícil lembrar tipo, esqueci um pavimento, sabe? Um negócio assim. Esqueci de colocar a porta na casa. Tipo, o cliente tinha que entrar pela janela.
Alguma Ai, coisa não, bem... não tô me lembrando de nenhum específico, assim, de Também projeto. joguei a Carol na fogueira aqui, daí não tem como lembrar mesmo. Não, mas é que realmente foram tantas cagadinhas, assim, que não tá sobressaindo. Mas teve uma situação que daí não tem tanto a ver com o projeto, mas foi uma obra que meu chefe me colocou um pouquinho mais... com mais responsabilidades, assim, de comprar material e combinar o dia do fornecedor e ir lá executar alguma coisa. E eu não tinha experiência, deixando sempre, né, reforçando isso. E eu marquei com o azulejista de ir na obra pra começar a colocar os revestimentos das paredes dos banheiros. E ele chegou lá, segunda-feira, 8 horas da manhã, e eu não tinha comprado o revestimento das paredes. E foi um dia que foi ele, o fornecedor, o mestre de obras e o meu chefe na obra pra combinar como que ia ser isso. Chegou lá e mas cadê o revestimento? Nossa, esse marcou, meu Deus do céu. Mas é que esse na hora deve ter sido... Nossa, foi punk, assim. Eu acho que é mais ou menos nesse momento que eu falei, não quero mais obra, chega pra mim, nunca mais. Mas aí, depois passou, ou não? Passou. Foi um trauminha ali. Foi um trauminha que eu superei recentemente. Ah, é? Sim. E a gente tá relembrando aqui, ó, Ana, qualquer coisa você corta isso aqui, ó. Eu vou sair daqui e vou direto pro psicólogo conversar um pouquinho. Falar, ai, azulejo, eu odeio azulejo. Eu tinha enterrado todas essas memórias no fundo da minha alma. E eu tô sacando tudo de volta aqui. Parcerias com psicólogos, pessoal, a gente tá fazendo aqui. Essencial pra arquiteto. Não, mas é tenso, porque, tipo, como é uma coisa nova, é difícil, não dá nem pra culpar você ou você se culpar, porque às vezes tem que ter um feedback antes, né? Tipo, você sabe como faz. Normalmente a gente faz isso. Claro que acontece, super acontece. Já passei por isso também, Nossa, algumas vezes a galera... É a famosa, tipo, fui pra escola e esqueci a mochila, sabe? Putz, que saco, mas acontece, né? Sim. Agora, pelo menos, você compra os produtos antes, daí combina com o instalador. Agora sim, nunca mais erra. E essa parte de conferir obra enquanto você tava... Antes de acontecer isso, pra você era, tipo, mil maravilhas. Como assim? De ter contato com obra e tal, você gostava, porque nem todo mundo gosta disso, né? Porque é um ambiente mais punk. É diferente de você estar sentado projetando. Sim. Tipo, você tá lá falando com o pedreiro, você já tem que aguentar, vamos dizer assim, receber um projeto, tentar entender ele pra botar a executar, e daí as pessoas lá têm que entender o que você tá falando também. É tenso, né? Sim. Tipo, é estressante. Mas eu gosto. Eu gosto e, assim, o primeiro contato que eu tive, eu gostei. Daí foram algumas situações que me criaram um trauma ali que eu falei, não gosto. Mas agora que eu tô superando o trauma que eu superei, né? Agora eu vejo que eu gosto. Então, realmente é uma coisa que eu me identifiquei. Porque o legal da obra é você ver as coisas saindo do papel. O projeto, assim, é tudo lindo, maravilhoso, é uma delícia de fazer. Mas aquilo tem uma alegria diferente quando você vê saindo do papel e vê se tá dentro do ambiente e tal. Então a obra tem muito disso, que eu gosto muito. Então no teu escritório hoje você não só projeta, mas você faz o acompanhamento da obra também. Sim. Porque assim, é essencial acompanhar a obra, mas pro cliente são sempre valores diferentes, né? Porque não tem como ele pagar o desenvolvimento de um projeto e acompanhamento de obra não vai ser a mesma coisa, né? Tipo, se ele não quiser acompanhamento de obra, ele se vira, mas deve ser ruim pra você como profissional, tipo, ver outra pessoa executando o teu projeto sem poder ir lá, tipo, não tá errado isso aí e tal. Aí eu saí da construtora, traumatizada com obra, comecei a trabalhar com projetos sem fazer obra. Assim, só projeto? Só projeto. Eu vendi até um acompanhamento, assim, de fazer umas visitas para ver como é que tava. Mas o cliente acaba contratando um outro profissional para executar a obra e não vê muita necessidade nessas visitas, né? E daí o que eu vi acontecer foi vários dos projetos que eu fiz sendo executados e eu não acompanhando isso acontecer. Inclusive, depois que terminou, eu não ter a oportunidade de ver como é que ficou e tal. Então, isso foi muito chato, assim. Daí, a partir desse ano... Ano passado, eu já comecei com algumas obras a executar. E a partir desse ano, eu tô propondo para todos os meus clientes. Alguns já tá até combinado e tal.
de fazer também a administração da obra daí. Que é daí pegar o processo do começo ao fim, né? Fazer todo o projeto, toda a criação, depois faz todos os orçamentos e depois toda a administração da obra. Então, controlar todos os fornecedores, toda a mão de obra, conferir... Até lá no final, né? A entrega final de tudo lindo, maravilhoso. Que é diferente de acompanhamento de obra, né? Isso, é diferente. Administrar a obra é diferente de acompanhar a obra, né? A administração é a execução, né? Você realmente se responsabilizar pela obra. Acompanhar é só lá, fazer uma visitinha, tirar uma foto, um selfie. Gente, tô aqui, não julgando quem faz, mas é diferente, né? Porque você não tem uma responsabilidade ali, né? Tipo, porque acompanhar a obra você pode ver naquele instante, talvez estejam fazendo uma cagadinha, você vai conseguir consertar. Sim. Ou se tiver alguma coisa errada, você vai poder falar, aqui no projeto tá um pouco diferente e tal, mas não, é diferente de você estar todo dia ou acompanhando constantemente ali pra evitar de acontecer um problema, né? Pro cliente é fantástico isso, né? Sim. Pro cliente que se dispõe a pagar, porque assim, ele já vai ter que fazer um acompanhamento de alguma forma. Pagar alguém que seja o profissional pra ir lá e manter tudo em ordem, putz, é fantástico, né? Sim. Você garante que não vai ter pepino nenhum. Ainda mais sendo o profissional que fez o projeto, o cliente ganha muito com isso. Porque eu digo pelos meus projetos, assim, eu tenho tudo na ponta da língua. Cada detalhezinho, assim, eu lembro, bate o olho, percebe que se tem alguma coisa errada, lembra dos detalhes, assim, entende tudo que tá ali no papel, no projeto. Então, isso na obra é muito vantajoso, porque na hora de conferir as coisas, de orientar os profissionais que estão ali, faz toda a diferença de um profissional que conheceu o teu projeto ali logo antes de começar a obra, né? Porque daí ali o projeto não vai ser só o que tá desenhado ali, né? Tem muito... Assim, ninguém lê todas as notas de rodapé, enfim, e você sabe o que tá ali. Então facilita um pouco. E você permaneceu lá na construtora, daí você saiu, depois você terminou a faculdade e tal, se formou, continuou trabalhando na construtora. Sim, aí eu fui efetivada como arquiteta e fiquei 1 ano lá como arquiteta. Aí você decidiu abrir o teu escritório. Então, teve essa fase lá na construtora em que eu criei o trauma. Que aconteceu o seguinte, quando eu tava fazendo estágio... Se você não quiser falar, fica tranquilo. Não, tudo bem, faz parte da minha trajetória. É importante, ajudou a formar quem eu sou hoje. Isso, a Cavas só existe do jeito que é por causa disso. Exato. Mas então, quando eu tava fazendo estágio, tava muito tranquilo, assim, o mercado tava mais tranquilo, então eu até ficava meio sem fazer nada por um tempo. Escrevi a minha monografia inteira nos horários de estágio lá. Que tinha muito pouco trabalho, assim. E aí, mais ou menos, quando eu me formei, que foi logo quando estourou a pandemia, o mercado de arquitetura explodiu, né? E aí, um monte de condomínio novo e casa nova saindo e cliente novo. E aí, a minha carga de trabalho, que era pouquíssima, se tornou assim... Estourou. E eu... penava, não sabia direito os processos, faltou um pouco de orientação ali também, de acompanhamento para me ajudar no dia a dia e tal. E aí eu comecei a fazer as cagadas que eu fazia, errar. E eu sempre me cobrei demais, sou muito perfeccionista, e aí quando eu cometia erro, me cobrava, nossa, sofria muito. E aí isso foi criando em mim uma ansiedade, assim, eu desenvolvi ansiedade nessa época, um estresse, assim, eu cheguei num ponto... Tava surtando já. Surtando mesmo. Eu fui deixando aumentar, foi aumentando a minha ansiedade. Aí eu tinha tipo um ciclo, assim, durante a semana. Durava uns 3 dias. Eu ia ficando cada vez mais estressada, mais ansiosa. Aí chegava num momento que aquilo explodia, e eu tinha uma crise de ansiedade. Foi quando estourou a pandemia, então eu tava em home office, então várias vezes isso acontecia em casa, assim. Nossa, tenso. Mas uma crise de ansiedade, assim, de tipo desespero e não saber o que fazer, e vontade de chorar e de gritar, assim, crise mesmo. E eu deitava no chão e chorava e gritava, assim, bem foda. Daí isso acontecia, explodia, né, extravasava tudo aquilo que eu tava sentindo. Aí zerava. Aí voltava pro começo do ciclo de novo e começava a subir, até que uns 3, 4 dias depois acontecia de novo. Caramba! E foi assim, foi indo, não sabia direito o que estava acontecendo, eu percebia que era ansiedade, mas
enfim, nunca tinha pensado em mim mesma como uma pessoa que tinha ansiedade. Então, fui deixando crescer e piorar, até que eu fazia terapia, né? Então, durante todo esse tempo. E aí, um dia, eu fui pra terapia e a minha psicóloga falou que tava preocupada em eu dirigir naquele estado. Que ia ser tudo bem se ela ligasse pros meus pais, pra eles irem me buscar, pra eu ir pra um hospital, porque eu precisava parar. Precisava parar. Aí ela fez isso, meus pais me levaram no hospital e tal, eles me deram um coquetelzinho? Não um coquetel, aquele papelzinho lá pra eu não precisar ir trabalhar uns dias. Atestado. Receita, atestado, isso. Me deram um atestado ali era quinta-feira, daí me deram atestado pra sexta, sábado e domingo. Na segunda eu já tinha que voltar. Mas daí nesse meio tempo eu tive uma consulta com uma psiquiatra. E aí ela me receitou remédios e tal. E aí eu comecei a tratar a ansiedade. Daí nisso também, como eu tive essa crise, fui pro hospital e tal, eu entrei em contato com o pessoal lá da construtora, falei o que estava acontecendo. Aí eles também perceberam, né, que estava muito pesada a minha carga de trabalho. Inclusive, quando eu voltei, um tempo depois eu saí de férias, quando eu voltei, tinham contratado mais uma arquiteta para me ajudar a dividir a carga de trabalho. Enfim, me perdi. Né? Você tava falando do teu processo de ansiedade, daí você começou a... daí eles me receitaram remédios e aí eu melhorei, fiz tratamento por 1 ano e melhorei da ansiedade, assim. Aí passou o trauma também? Não, o trauma daí continuou por um tempo. Eu fui superar bem recentemente, quando eu percebi que fazia falta pra mim, como escritório mesmo, trabalhar com... Mas o trauma foi literalmente, tipo, naquela situação que aconteceu de você? Foi, assim, o gatilho é trabalho, muita coisa pra fazer. Muita coisa pra fazer, assim, sem estar dando conta de tudo. Esse é o gatilho. Inclusive, hoje, quando eu me vejo em situações assim, eu sinto a ansiedade subir, só que hoje eu consigo perceber o que tá hoje acontecendo. Você sabe controlar um pouco e tal. E daí eu não deixo chegar naquele ponto que eu deixei antes. Mas esse é o gatilho. Hoje assim. você odeia azulejistas ou não? Não, adoro azulejistas. Porque a gente trouxe aqui o azulejista que tava... Não, tô brincando. Não, essa não deu certo. Mas tem alguns... Assim, a profissão... É isso que eu acho que de arquitetura é muito complicado. Porque desenhar projeto, ok. Tocar obra é tenso. Porque você lida com muita gente e muitas situações. E daí, se você não sabe... Não é saber, mas às vezes se você não tá preparado pra controlar algum tipo de situação, um probleminha pode se tornar um problemão, mas na verdade nem é, sabe? Tipo, veio o revestimento, veio o rejunte errado e o cara já começou a aplicar e aplicou em tantos metros quadrados. Beleza, é um problema, você vai ter que resolver esse problema. Não é o fim do mundo, dá pra resolver, só que às vezes, dependendo da situação, aquilo lá vira a gota d'água. Né? Exatamente. E daí pra você retomar é difícil, né? Porque é um processo, né? Tipo, a ansiedade, ela não é assim, tipo... agora estou com ansiedade. Não, agora estou sem ansiedade, né? É sempre um ciclo, né? Que nem aconteceu contigo. Mas hoje em dia, você aprendeu a controlar mais as emoções e tudo. Aprendi a conviver, assim. E tinha muito a ver com a falta de experiência, assim, porque... Eu achava que eu tinha que ser perfeita e não podia cometer erros. Abraçar tudo também, provavelmente. Abraçar tudo. Você devia querer fazer tudo. Em nenhum momento eu falei, tipo, nossa, eu tô super atarefado. Deixei eu explodir pra daí perceberem que eu tava sobrecarregado. Esse é o perigo, talvez, de gostar muito do que faz. Né? E daí quando você vê, caramba, você tem 2 horas livres. E, assim, a falta de experiência também fazia com que eu achasse que... eu era capaz de abraçar tudo aquilo e de não cometer erros, assim. Então, quando eu cometia erros, que eram muitos, aquilo me sufocava, assim, me destruía. Hoje, eu tenho a consciência de que, óbvio, vou tentar ao máximo evitar os erros, mas eles vão acontecer, como a gente falou mais cedo, né? Erros vão acontecer e aí o que você tem que fazer é dar um jeito de lidar, de resolver.
E eu lido isso hoje com isso, lido melhor, assim, poderia lidar ainda melhor, sempre evoluindo. Mas é um processo, né? É um processo. Não adianta, né? Mas já lido bem melhor, assim, quando acontece alguma coisa, já não é aquele desespero, meu Deus, fim do mundo. Eu consigo ter mais um pensamento, tá, mas como que eu vou resolver isso? É bom porque você aprende a, tipo... porque provavelmente acontece problemas... esse problema do rejunte, por exemplo. Putz, vou ter que falar com o cliente vai ficar brabo, ou vou ter que pagar porque é um negócio caro e tal. E daí já começa a vir 1 milhão de coisas na cabeça. E é tipo, não, o negócio é 20 pilas. Você fala com o cara que passou, ele mesmo vai lá e compra, tá de boa, ou troca, sei lá. Né? E o jeito que você lida com a situação, vixe, você nem trata isso como um problema mais, e né? assim, até se tiver sorte, vai ser baratinho pra resolver. Mas a questão é que com obra, realmente, a chance de você cometer um erro que vai custar caro é grande. Isso acontece. Inclusive, depois que eu já tava só com os projetos, né, no meu escritório, aconteceu um erro de projeto, que eu tava com estagiárias me ajudando com o executivo, e foi o nome do revestimento errado pra construtora, e eles compraram errado e instalaram errado. E assim, não era nem o nome do revestimento inteiro errado, era a cor. Ele era tipo Munari cimento, foi Munari concreto pra obra, que era mais escuro. E aí, quando instalou, que o cliente viu, putz, não é essa cor, tá errado, vou ter que trocar, eu não aceito assim, quero que troque. E aí, fizeram um orçamento e eu paguei o custo, deu acho que R$1.800. Isso porque consegui ainda diminuir os custos, minimizar. Bom que a tua casa agora tá com revestimento de concreto. Não, porque perdeu o revestimento, já tava na parede. Perdi, nunca vi, assim, foi um dinheiro que só... Só tipo, não, tá aqui, ó. Mas acontece. Sim. Né? Por isso que, assim, tem que se estruturar pra conseguir lidar com essas coisas, tentar evitar ao máximo cometer algum erro, porque realmente pode gerar um prejuízo grande. Mas, assim, depois que aconteceu, lidar. Dá um jeito de resolver. Exatamente. E porque depende de como você lida, tipo... Nesse caso, você já deve... Não, beleza, eu vou ter que assumir e pronto. Pronto, um problema tá resolvido. Você não precisa ficar criando aquela ansiedade, né? Tipo exatamente. Nossa, como é que eu vou resolver? Vou ter que falar pro cliente isso e caramba, e daí vai ter que comprar, e daí não tem e tal. Putz, pronto, explodiu. Então, beleza, você vai ter que resolver. Dinheiro a gente consegue mais, né? Vou pegar outro projeto e tal, e daí vai circulando. Porque, independente da profissão, acho que a arquitetura é muito pesado, né? Você fala com muitas pessoas e... tem interface com muitas disciplinas, então... E todas têm uma grande possibilidade de dar algum problema. Então, o cara da elétrica pode ligar errado, o cara do piso pode não seguir paginação, o cara dos móveis pode instalar tamanho errado. Enfim, tem tanta coisa que pode dar problema. Isso que torna complexo, né? Tipo, eu acho que é o que muita gente que veio aqui falou. Tem que ser arquiteto e tem que ter uma parceria com um psicólogo pra conseguir aguentar essa pressão, carga, né? E depois que você saiu da faculdade, você comentou que você se especializou em neuroarquitetura. Isso. Né? Teve vontade de fazer isso? Como é que isso entrou na tua vida? Depois de trabalhar um tempo, assim, eu comecei a buscar alguma especialização para conseguir oferecer mais valor, né, no meu trabalho. Não ser só mais uma arquiteta fazendo projeto aleatório. E aí, estudei a possibilidade de fazer uma pós em iluminação e tal. E aí, nessa pesquisa... eu encontrei sobre a neuroarquitetura e me interessei, assim, porque eu vejo que é uma coisa que realmente permite o arquiteto fazer projetos diferenciados mesmo, que vão entregar alguma coisa diferente do que a maioria, do que o comum. E o que é a neuroarquitetura? Agora eu peguei a Carol, agora que veio. Podcast começar agora, pessoal. Chegamos no ponto-chave. Isso, exatamente. Agora, a Carol vai se soltar agora que vai... Não, mas é verdade, porque neuroarquitetura tem o conceito de neuroarquitetura. Mas como que você enxerga neuroarquitetura, assim, o impacto que isso tem, ou como que você enxerga isso executado em projetos e tal? Tá. Bom, então, começando do começo da tua pergunta, né? A neuroarquitetura, ela é a neurociência aplicada à arquitetura, resumindo. Mas envolve também psicologia, né? Bastante psicologia.
E basicamente são estudos científicos de como que cada escolha que a gente faz no ambiente, seja de material, de cor, de textura, como que todas essas escolhas afetam no usuário, considerando que cada pessoa é diferente. Então, como alguma coisa vai afetar o meu dia a dia, a minha saúde, o meu bem-estar, é diferente de você, porque toda a nossa história, assim, desde criancinha, a gente passou por coisas diferentes. Então, além de tudo que a gente coloca no ambiente afetar as pessoas de determinada maneira, a maneira que afeta cada pessoa também é diferente. Pode ser que o revestimento de concreto tivesse atingido melhor forma aquela cliente do que o outro revestimento. Era isso. Né? Você já estava aplicando. Sim, eu já tinha. Na arquitetura, a cliente nem sabia. Perdeu. Mas acontece, às vezes, o que eu acho que em neuroarquitetura é difícil do cliente entender é que, às vezes, um tipo de revestimento, sei lá, que revestimento é fácil de falar, mas algum tipo de revestimento que não é o sonho da vida ou não é o desejo do cliente, mas se ele mudar um pouco, aquilo pode melhorar um pouco a convivência dele, enfim, esse tipo de coisa, né? Sim, mas a forma como eu gosto de aplicar a neuroarquitetura é muito a partir do que o cliente sente mesmo, se ele quer aquilo. Provavelmente aquilo vai ser bom pra ele, assim. Tirando, né, situações, por exemplo, de uma coisa bem simples, assim, de psicologia das cores. Que a cor vermelha não é boa para um ambiente de relaxamento. Então, óbvio, se o cliente quiser muito um quarto pintado de vermelho, eu vou falar pra ele, isso não vai ser bom pra você, vai dificultar teu relaxamento de noite, vai dificultar teu sono, enfim, vários resultados que isso vai trazer. Vou orientar ele e ele vai aceitar ou não. Mas isso também não é tão comum de acontecer. Na maioria dos casos, os clientes realmente querem coisas que fazem sentido, assim. Assim, eles vão buscar você e a tua expertise pra executar, sim, né? Se for pra ficar batendo boca, pô, daí... E é muito intuitivo essas coisas também, sobre a forma como os elementos influenciam na gente. É intuitivo isso. Tipo, a pessoa, ela percebe que ela não vai se sentir bem num quarto vermelho. Ela não vai querer isso, no geral, né? A minha irmã tinha um quarto vermelho, eu acho. Agora que eu tô pensando. É verdade, ela pintou, acho que o quarto dela de super vermelho. Agora eu não sei, faz tempo que isso aconteceu, mas agora eu não lembro se era inteiro vermelho. E todas as paredes eram vermelhas. Nossa, loucura, né? Ela não era relaxada, Ela era estressada. Pior que eu nunca reparei nisso. Mas com certeza devia ter algum impacto nela. E você resolveu fazer isso porque você se interessou em neuroarquitetura. E daí essa implementação nos projetos também foi acontecendo, né? Provavelmente. Porque isso, esse tipo de especialização, tipo... seja em light design, sei lá, ou neuroarquitetura, isso agrega nos projetos, né? Porque deixa cada vez mais fácil do cliente gostar do projeto, né? E trazer uma parte positiva para isso, né? A forma como eu apliquei a neuroarquitetura nos projetos foi crescendo e dando mais importância para as fases iniciais do projeto, que é a famosa reunião de briefing. Então, eu... tenho, assim, uma conversa bem longa e bem profunda com o cliente, tentando envolver ali na forma como eu converso com ele, questões não só diretas, assim, de como que você quer essa cozinha, mas tentando entender tudo como que foi a infância, o que é importante para ele, quais são memórias que são importantes para esse cliente, tentando entender realmente quem é esse cliente e, a partir de tudo aquilo ali, aplicado aí no projeto. E daí eu consigo fazer um projeto mais assertivo. Que é um projeto que vai se conectar ali com tudo que é importante para o cliente de verdade. E aplicar essas técnicas aí, antes você não aplicava? No briefing, por exemplo? Não, meu começo até do briefing eu fazia um formulário no Google Forms. Eu nem fazia essa reunião com o cliente. Fazia uma reuniãozinha antes de começar o projeto, mandava o Google Forms e a partir das respostas eu fazia. E aí depois eu passei a fazer a reunião, mas era uma coisa bem rasa, assim, perguntas bem
bem pontuais, bem técnicas também. Uhum. E hoje, as perguntas técnicas, assim, tipo, você quer uma cama de casal ou uma cama queen ou king? Isso aí eu coloco num formulário que eu mando pra ele responde sozinho, porque isso é técnico. Ah, sim, isso é o que vai ser executado, ali, né? a gente não precisa estar conversando, é uma escolha totalmente dele, técnica. Então, a reunião de briefing é realmente para conversar sobre se conectar mais para eu conhecer melhor o cliente. E você tem visto isso dar resultado, tipo, positivo antes de você executar isso e comparado com agora? Tipo, Sim. você acha que tá ficando... É que é difícil falar que tá ficando melhor os projetos, mas talvez esteja ficando mais... mais assertivos. Assertivo, a identidade do cliente, talvez, Sim. não sei. Não, eu senti totalmente isso. Depois que eu comecei a aplicar, os projetos têm bem menos revisões, assim, as revisões são só detalhezinhos que inclusive são importantes, né? Parte da neuroarquitetura fala isso também. Que o cliente olhar ali o projeto que eu criei e participar, mudar isso, eu queria isso aqui um pouquinho desse jeito e tal. Fazer mudanças faz parte do processo para ele se sentir pertencente àquela casa que vai ser dele. Que ele vai sentir que ele participou da criação daquilo. Ele nem quer mudar, mas ele vai mudar só para participar. Sim, é importante, assim, esse toquezinho que foi ele que fez. Bem que importante. daí é isso que ele vai reparar na hora da obra, né? Tá tudo maravilhoso, ele vai lá... Nossa, mas aquele cantinho ele ficou bom demais, hein? Sorte que eu sugeri. Mas isso é legal, né? Porque quando você consegue ver o impacto positivo de pegar um estudo, tipo uma teoria ali, e aplicar na tua forma de trabalhar, é muito legal isso, né? Sim. Porque, não sei, mas você tem cara de ser super estudiosa. Então, você deve ter aproveitado até o último segundo curso. E daí, quando você consegue aplicar essas técnicas e ver resultado, isso que é massa, né? Sim. Porque daí, tipo, isso vai te trazer uma segurança de... Não, tô aplicando a técnica. Sim. E vai virando um agregado constante, né? Porque a neuroarquitetura, ela vai evoluindo também, né? Tá evoluindo total, porque é uma área nova, né? Uma área de estudo nova. No Brasil, os cursos de especialização surgiram há pouquíssimo tempo. Então, assim, todo dia pesquisa nova saindo e descobertas novas saindo. E é bem legal mesmo, assim. E você, não sei, no começo eu acho que tudo que é novo, a galera fica com um pouco de preconceito, né? Tipo, até eu tirei sarro aqui no começo, uma pseudociência e tal, mas não, tô brincando. Mas no começo... Pelo contrário. Pelo contrário, porque na verdade é a própria ciência, exatamente ciência. É exatamente ciência. Mas você enfrentou alguma barreira nesse sentido ou não? Não. Teu não próprio, diria. Provavelmente não. Tipo, porque é diferente de você aprender alguma coisa que você acha, isso aí é meio migué e tal. E quanto a isso, tranquilo, mas de clientes ou de próprios profissionais da área ou alguns parceiros, tipo, isso aí é balela e tal. Você chegou a ouvir isso? Olha, eu acho que não diria que eu senti dificuldade. O máximo que eu poderia falar, assim, é até com pessoas próximas, assim, e não por mal, mas às vezes algumas técnicas que envolver outros sentidos ou alguma coisa mais lúdica para conseguir entender os gostos, as necessidades do cliente. Duvidar um pouco que essas técnicas funcionam, ao invés de, tipo, ele passar uma referência do Pinterest lá, funciona melhor para eu entender o que ele quer. Que também é uma estratégia importante, mas as duas coisas são importantes, né? Tanto essa coisa mais direta, assim, porque, esse aqui é o tipo de ambiente que eu acho bonito. Eu gosto desse tipo de móvel, eu gosto dessas cores, não sei o quê. E do outro lado também, uma coisa mais lúdica, pra sentir a vibe que o cliente gosta no espaço, o que é importante pra ele da história dele, né? Elementos e tal. Então é um complemento das duas coisas. Quando você vai fazer, tipo, o briefing e faz esse tipo de pergunta, os clientes... Não, vou mudar minha pergunta. Os clientes buscam você por causa da neuroarquitetura ou tem muitos que não, ainda não? Ainda não. E quando esses que ainda não, você faz esse briefing dessa forma, eles se sentem, tipo... pô, que legal isso e tal. Ou tem alguns que vão falar assim... Ô, Carol, que isso, meu? Fala lá, eu quero quarto azul com preto, e é isso aí. A maioria dos meus clientes gosta bastante desse processo. Tive um casal de clientes que
não curtiu muito, assim, e inclusive a gente não continuou o projeto. Mas todos os outros gostam. Essa reunião de briefing, assim, é bem gostosa, tanto pra mim quanto pros clientes. Porque... Tem coffee break? Tem um cafezinho? Sim, agora eu tenho escritório físico, né? Mas show, antes legal. a gente marcava em um café ali perto da Praça da Espanha. E daí a gente fica tomando um cafezinho, conversando sobre o sonho dele. É muito legal, assim. É, porque é muito diferente você conversar com a pessoa e ela expressar, a forma que ela expressa é diferente de você pegar um formulário. Ah, beleza, quarto verde, ok, legal, isso vai ser um quarto verde. Porque daí ela falando, você consegue pegar mais detalhes, né? Tipo, da forma com que a pessoa quer. Sim. Às vezes o verde não é porque ela quer o quarto verde, mas é porque ela tem uma referência de alguma coisa, ou porque ela vivenciou alguma coisa que remete àquilo, né? Isso deve ser muito massa, ter a experiência do cliente. E até coisas bem subjetivas, assim, que você percebe numa conversa, assim. Que eu gosto de fazer o briefing como uma conversa mesmo, não um questionário. É uma entrevista, né? Então, numa conversa ali, em que eu vou fazendo perguntas, guiando o cliente, e ele vai falando sobre o que é mais importante pra ele e tal, aí eu faço uma pergunta sobre algum tema específico, assim. E aí ele responde aquilo bem rapidinho, assim, eu gosto disso. E já começa a falar de outra coisa. Ou alguma outra coisa que eu pergunto e ele fica naquilo, ele sorri quando fala daquilo, ele fica todo entusiasmado. Então ele não precisa me falar, isso aqui é mais importante pra mim. Mas eu, pela forma como aconteceu a conversa, eu percebo que isso aqui é mais importante que esse outro ponto. Mas isso tá dentro da neuroarquitetura? Faz ou parte. Isso é bom isso daí senso? é psicologia, né? Que tá aplicado que faz parte da neuroarquitetura. Que neuroarquitetura é um nome, né? Mas não é só a neurociência, a psicologia também é aplicado. Que também tá envolvendo aquilo que que a gente tava conversando antes de, tipo, biofilia. Sim. Né? Também tá dentro da e isso tá dentro da neuroarquitetura ou é uma coisa à parte? Tá dentro, faz parte. O design biofílico, né? Ele estuda como que os elementos da natureza influenciam na gente de forma positiva, né? Ou negativa também. Porque, basicamente, o ser humano tá na Terra muito antes das cidades surgirem. Então, o nosso cérebro, ele foi moldado e ele ainda não se adaptou para a cidade. Ele foi moldado para viver na natureza. Então, os elementos da natureza, o nosso cérebro está sempre buscando sobrevivência, prazer e tudo mais. E isso, considerando que ele foi moldado para viver na natureza, os elementos da natureza desencadeiam, né, essa sensação de segurança, sensação de bem-estar, aumentou a nossa saúde, né? Porque foi ali que foi moldado. Foi moldado e que a gente passou a maior parte do nosso tempo como ser humano. E da mesma forma como elementos, assim, da cidade, tipo, concreto, sem verde, sem luz natural, sem ventilação natural, materiais muito industrializados, muito fake, né? Da mesma forma como isso, às vezes, diminui a nossa saúde, gera mal-estar, porque aquilo não faz parte do nosso habitat natural, digamos assim. Então, tudo isso faz parte da neuroarquitetura, né? Porque tudo envolve ali como que nosso cérebro reage a essas situações e elementos. Não, e é super complexo, né? Porque, tipo, neuroarquitetura já é em toda ela já é um campo gigantesco. Envolve psicologia, design biofílico e tal. E você tem que ir casando o que faz sentido dentro do projeto, né? Porque é difícil, impossível você aplicar tudo a todo momento. É muita informação, né? E daí, às vezes, um atrapalha o outro e tal. E não pode interferir com o desejo real do cliente, né? Tipo, você pode falar que o quarto vermelho não é bom pra relaxar. Mas você falou, eu quero o quarto vermelho aqui. E eu vou relaxar. Eu faço. Não, talvez relaxar você não vai, mas eu vou fazer e tal. Né? E isso que é complexo dentro desse meio de definição de projeto, né? Porque você tem que captar o que o cliente tá falando, as entrelinhas ali do meio, para conseguir determinar um tipo de projeto, né? Sim. Que quando você pede para ele preencher só um formulário, ele vem muito direto aquilo, né? Provavelmente. A galera deve preencher mais seco. Sim. Enquanto você tá falando, você tem que tentar captar, ele tem que ter uma mente muito aberta.
Tem que estar num momento bom, assim, pra conseguir entender bem e, tipo, pegar as nuances do que a pessoa tá falando. Inclusive uma coisa que eu fazia no começo da carreira era fazer reunião de briefing de noite, assim, depois do horário comercial. Então, o cliente não podia fazer durante o dia. E, nossa, imagina uma reunião de 2, 3 horas de noite. Não conseguia absorver muita coisa, assim. Reunião online ainda de noite, era péssimo. Hoje em dia tem que ser durante o dia, ou de manhã ou de tarde. Tem que ser ali, ter bastante tempo, né, pra eu me sentir... Pra estar todo mundo tranquilo, todo mundo de boa. Sem pressa, sabendo que é um compromisso que tem que... Eu não posso estar exausta, eu tenho que estar ali 100%, né, pra conseguir absorver o máximo de informações possíveis. E porque isso vai se transformar no projeto, né? Quanto mais você conseguir captar aquilo, maior as chances de você encantar totalmente o cliente na hora de apresentar um projeto. Exatamente. Né? Esse é um ponto crucial, assim, do projeto. A partir dali define como que vai ser o resultado depois. Porque você vai estar, tipo, cansada pra caramba, sei lá... volta de feriado, cansada de fazer reunião de noite, daí você capta meio errado aquilo lá, você vai apresentar, o cliente vai falar, não gostei. Sim. Faz outro. Né? E vai ter que fazer o quê, né? Às vezes você tem que entender que o problema foi que você não conseguiu captar as informações, né? É difícil, mas faz parte do... E eu não vou falar que agora, aplicando essas outras técnicas, isso não acontece. Também acontece. Inclusive, ano passado teve um projeto que... os clientes são os amores, adoro eles. Mas eu apresentei o projeto e eles quiseram mudar tudo, assim. A gente teve que refazer o projeto. Caramba! E é um projeto grande, assim, deu bastante trabalho. O projeto acabou dando prejuízo no final. Mas o resultado final eles gostaram, né? O importante é isso. Sim. Mas aconteceu, assim, por uma falha de comunicação ali, nas trocas de referências do Pinterest. Sério? Aí, ó, acontece. Enfim. Mas agora tá tudo certo, né? Já foi entregue e tal. E foi um caso à parte, assim. A maioria dos projetos, às vezes nem tem revisão, às vezes tem pouquíssimas. Eu perguntava muito no começo, nos outros podcasts pro pessoal, se eles gostavam quando o cliente dava a opinião sincera, tipo, antes, não, eu gosto disso, eu gosto daquilo, ou se eles gostavam de desafios, né? Tipo, não, eu quero um negócio massa, quero um negócio legal, você decide e tal. Você tem preferência por isso ou não? É que o cliente vai ter que responder alguma coisa, né? Mas você prefere ter mais liberdade? O cliente fala assim, não, minha única exigência... que tenha uma porta pra eu entrar, talvez. E uma cama king size. Um direcionamento, por mínimo que seja, assim, de estilo, do que o cliente gosta, eu acho necessário, assim. Porque se não tiver isso, eu vou fazer alguma coisa que agrada a mim. Daí vai ser legal também, mas daí não posso garantir que o cliente vai gostar também. Mas aí, considerando que o cliente vai dar algum tipo de direcionamento. Tem clientes que são extremamente diretos, assim, falam, eu quero um armário desse jeito, desse tamanho, com essa cor, não sei o quê. Isso eu não gosto muito, porque ele já definiu ali o que eu vou fazer. E às vezes eles falam, eu gosto desse estilo, gosto desse tipo de projeto, quero essas cores. Então, ele tem um direcionamento, mas tá aberto pra eu aí fazer. Que é legal, né? Porque legal, daí você... Putz, é criatividade. Aí quando amarra, daí você vai ter que fazer aquilo e deve ter que fazer o resto do ambiente combinar com aquilo. E pela minha experiência, assim, quando começa desse jeito, do cliente fazendo praticamente um desenho pra você passar pro programinha ali, o processo não flui direito, assim. Porque aí você faz daquele jeito exatamente igual ele pediu, aí ele fala, não gostei assim. Não ficou bom. Troca, daí você muda e entra nesse fluxo, assim, sabe? Porque você não tá colocando ali, eu não tô colocando ali tudo que eu sei, não tô colocando meu conhecimento. Então, é um leigo, tipo, que é o cliente. Exatamente. A maior parte dos clientes acabam sendo leigos, né? Porque daí, leigos no sentido de, tipo, eles não conhecem o que dá pra fazer ou até onde compensa fazer do jeito que eles querem. Porque às vezes tem um negócio que é muito melhor ou muito mais fácil, ou comercial que seja. Tipo, tem um produto que já existe, não precisa inventar a roda. Então, é mais complexo, né? Quando tá amarrado, assim. Tamanhos e cores. Cor, eu acho que é até tranquilo, né? Porque... Não, bem que tem tons de cores, ok. Agora, se for a cor XYZ... E depende também. É que depende se ele quer definir um elemento ou se ele quer definir tudo. Se ele fala, por exemplo, eu quero o armário da cozinha de tal cor. Cinza. Tudo bem. Tem todo o resto
pra eu colocar ali meu conhecimento e fazer a criação. Pelo menos se ele falar, eu quero o armário cinza, daí eu quero madeira nessa parede, daí eu quero cuba assim, esse modelo de... 80 centímetros, com 4 gavetas. Com porcelanato de tal cor e a luz, um perfil de LED cortando a cozinha. Tipo, tá. É mais fácil você falar assim, tá aqui então, um curso assim, de Revit. Exatamente. É uma consultoria, basicamente, né? Contrata um desenhista que você vai pagar mais barato. É verdade. Mas são os desafios da profissão, né? Porque, às vezes, eu acredito que tenham até clientes que eles... acham que tem que chegar com uma boa parte das informações definidas. Isso é muito da personalidade da pessoa. Uhum. Como que ela quer chegar, assim. Se ela é uma pessoa que gosta mais de controle ou se ela confia mais, assim. Né? Confia na Carol. Exato. Mas a gente vai confiar na Carol. Mas, Carol, muito obrigado por esse tempo de conversa aqui contigo. Foi um prazer te receber. E, basicamente, o podcast é isso aí. A gente arrancou todos os segredos que a gente precisava. Tá tudo certo agora. Vai me mandar de volta pra psicóloga. Eu vou mandar de volta pra psicóloga. Mas é isso aí. Brigadão mesmo por ter tirado esse tempo aí pra conversar, pelas histórias que você contou. E a gente fica por aqui. É isso aí. Obrigada a você pela conversa muito boa, pela oportunidade. É isso aí, então. É isso. Show, pessoal. Obrigado aí quem acompanhou a gente até os finalmente. A gente vai deixar o contato da psicóloga da Carol aqui nos comentários. Não, tô brincando. Mas obrigado quem acompanhou a gente até o finalzinho. Comentem bastante aí, quem quiser comentar. Sobre o episódio, sobre situações que vocês passaram nesse mesmo estilo aí. Não esqueçam de seguir a gente e a Carol lá nas redes sociais também. Tá aqui o Instagram dela, ó, cavas.arquitetura. Acompanhem os próximos episódios. Esse aqui já é o 97, então a gente tem mais 2 episódios e daí já é o de número 100, que vai ser um episódio especial que vocês vão gostar pra caramba. E daí a gente vai começar a Season 3, que eu não sei como é que fala season em português, mas eu falei season. Temporada, terceira temporada. E é isso aí, pessoal. Até mais, a gente fica por aqui e até a próxima.